Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a Nancy e vamos ouvir mais uma história bíblica. Você sente medo? Medo de trovão, medo de chuva forte, medo de escuro? A história de hoje fala de algumas pessoas que sentiram muito medo. Eles eram adultos já. E essa história está no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22. E diz assim, que Jesus e seus discípulos tiveram um dia bastante atarefado, com muita gente em volta de Jesus. Como sempre, Jesus curava as crianças, abençoava essas crianças, os adultos. Jesus fez um milagre muito grande, ele pregava sobre o amor de Deus. E nesse dia, no final do dia, Jesus deu uma ordem aos seus discípulos. Ele disse, enquanto eu despeço a multidão, peguem o barco e atravessem o mar, vão para o outro lado. E os discípulos fizeram isso. Entraram num barquinho e começaram a atravessar o mar. Enquanto isso, depois que Jesus despediu as multidões, a Bíblia diz que ele subiu a um monte bem alto para orar. E sozinho ele ficou ali orando, falando com Deus. Já bem tarde da noite, quando as estrelas já haviam aparecido, Jesus continuava ali orando e os discípulos atravessando o mar. Um vento muito forte começou a soprar, a bater no barco. As ondas começaram a ficar agitadas e o barco começou a balançar de um lado para o outro. Os discípulos, mesmo tentando remar, não conseguiam. A Bíblia diz que Jesus lá do alto viu o que os discípulos estavam enfrentando. Eles estavam com muito medo. Jesus então resolveu ir ao encontro deles. E como será que Jesus fez isso? Será que Jesus foi nadando até o barco? Ou ele usou um outro barquinho? Não, crianças. A Bíblia diz que Jesus foi andando por sobre as águas. Ele começou a andar sobre a água e foi ao encontro dos discípulos. Quando os discípulos viram aquele vulto vindo na direção deles, a Bíblia diz que eles começaram a gritar desesperados, socorro, é um fantasma. Mas aí Jesus disse, não tenham medo, sou eu. Quando Pedro ouviu a voz de Jesus, Pedro disse assim, se és tu mesmo, manda que eu vá te encontrar andando sobre as águas. E Jesus disse a Pedro, venha Pedro. E Pedro desceu do barco, crianças, e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando Pedro percebeu a força do vento e percebeu a água agitada, a Bíblia diz que Pedro teve medo e começou a afundar. E gritou, salva-me, Senhor! Jesus então tomou Pedro pelas mãos e disse a ele, homem de pequena fé, por que você duvidou? E ambos subiram no barco e a Bíblia diz que a tempestade passou, o mar se acalmou e o vento cessou. Os discípulos olharam admirados para Jesus e eles então o adoraram e disseram, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Sabe, crianças, naqueles momentos em que você sentir medo, seja do escuro, do trovão, da chuva forte, lembre-se que Jesus, ele está com você e ele pode te dar coragem para enfrentar o medo. Vamos cantar um cântico que diz sobre isso, que a nossa vida é como um barquinho que está num grande mar, que é esse mundo, que é a nossa vida, mas que Jesus é aquele, nosso comandante, aquele que segura a nossa mão e nos ajuda a atravessar o mar, atravessar e enfrentar o medo. Que Ele te abençoe